Olá amigos do canal Recarga Car, que sejam todos bem-vindos. Começando aqui mais um vídeo para vocês, e um vídeo da maratona da recarga. Então, o que é? A gente até imprimiu isso aqui na impressora 3D. Isso aqui é de plástico, tá, gente? Então isso aqui é só para ilustrar o que é a recarga de munição, né? Então, aqui vamos começar por partes aqui, ó. Tirar tudo daqui. Então a gente tem o estojo, a gente tem a espoleta, a gente tem o propelente e a gente tem o projétil. Então a gente aqui, de forma ilustrada, a gente coloca aqui a espoleta, o propelente e o projétil aqui, né? Que aqui tem duas configurações, né? Canto vivo e ogival. Então, a recarga é uma coisa simples, ela não é uma coisa complicada. O cara, o atirador, quando ele começa na recarga, o que ele vai fazer? Que ele deveria fazer? Ele deveria seguir as orientações do fabricante. Vamos citar aí, a CBC tem um manual de recarga dela. Os outros fabricantes também soltam tabelas de recarga. O que são essas tabelas de recarga? Essas tabelas de recarga é uma referência que o fabricante que desenvolveu ali o propelente, a pólvora, ele testou aquele propelente com aqueles calibres, que no caso aí da Fox, a Embraer, a Imbel, ela vai lá e testou aqueles calibres, né? No caso da Imbel, não foi bem a Imbel, né? Quem testou as pólvoras da Imbel foi um representante de São Paulo, a loja ISA, que até tem uma tabela voando aí pela internet. Então, o que eles fizeram? Eles testaram esses propelentes com alguns calibres. Ali eles tiveram algumas velocidades, alguns resultados. Porém, uma coisa que eu sempre friso e a gente sempre fala é assim: o propelente ele tem uma variação de lote para lote, para um pouco mais de pressão, um pouco menos, né? Então, aquela tabela que o fabricante nos dá, ela é uma referência. Então, quando você vai recarregar que você não tem certeza, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma carga mais baixa do que está ali. Você faz uma carga ali com 15%, 20% mais baixo, para você avaliar. E como que a gente avalia isso? Através de um equipamento que chama cronógrafo. Bom, pessoal, então vamos deixar o assunto do cronógrafo de lado, depois a gente retorna ele quando a gente for falar sobre ele. Do vídeo, que é acessório. Que acessório que eu preciso? Na realidade, se você for recarregar, você adquiriu sua prensa, adquiriu suas matrizes, você não precisa mais de acessório nenhum. Você só vai precisar comprar o quê? Espoleta, né? A gente tem até aqui uma coisa que a gente fez em 3D, né? Então aqui a gente tem o projétil, aqui a gente tem o propelente, e aqui a gente tem até a espoleta, ó. A espoleta inclusive com a sua bigorna aqui, ó. Né? Essa parte aqui é a bigorna. Então você coloca aqui a espoleta, o propelente e o projétil. Para isso, o que eu preciso? Só da prensa, não preciso de mais nada. Opa, eu dei um bloqueio no vídeo, eu estava editando ele e eu vi que eu falei uma besteira. Então olha só, o cara compra a prensa, as matrizes, que são os dies, ele precisa de mais alguma coisa? Lógico que ele precisa. A primeira coisa que ele precisa, como que ele vai medir a pólvora? Como que ele vai medir isso? Ele precisa de uma balança. Eu tenho aqui uma balança que foi comprada no AliExpress, uma balança digital. Existem as balanças analógicas, inclusive eu tenho no canal uns vídeos que mostram comparando. Eu inclusive tenho duas balanças digitais, né? Porque aquele negócio, você tem uma e de repente aquela balança que você tem pifa, ela estraga, e aí? Como que você vai recarregar? Porque eu vou aqui falar do polvorímetro. Quando você vai usar o propelente, você precisa ver qual que é a carga que você está usando. E como que eu sei qual é a carga? Através de uma balança. Ela pode ser uma balança analógica? Pode. Hoje em dia a gente usa a balança digital porque ela é muito melhor. Então a gente precisa sim
da balança para fazer isso. Eu preciso do polvorímetro? Não. Não precisa do polvorímetro. Quando você compra os DAIs, você vem essa ferramenta aqui, que ela faz abertura de boca. Então eu vou até virar aqui para vocês verem. Eu posso colocar essa ferramenta aqui, é claro, regular ela. E aí essa ferramenta vai fazer o que? Ela vai abrir a boca. Ué, mas quem vai colocar a pólvora? Então quando você compra os kits, os DAIs dali vem esse, tá? Alguns fabricantes, que nem a Recarga Matic faz esse, né? Você consegue inclusive regular aqui essa profundidade aqui com essa ferramenta, mas existem outras formas de fazer isso. A gente no passado, o que a gente fazia? A gente pegava um estojo e aí a gente media ali a quantidade de pólvora, jogava e depois cortava ele, né? Mas vamos lá, voltando aqui à explicação. Eu vou medir essa quantidade de pólvora, vou ver aqui e depois eu jogo essa pólvora aqui. É uma situação assim desfavorável, é demorado, Então, para facilitar, eu só respondi assim: preciso do polvorímetro? Não, dá para recarregar de outra forma. A balança eu tenho que ter? Tenho que ter. É um acessório indispensável. O polvorímetro não, ele não é indispensável. Posso fazer dessa forma aqui, manual, mais demorada. O polvorímetro facilita. Existe o polvorímetro automático, que é esse aqui, e existe o polvorímetro de bancada, né? Quando eu tenho aí a possibilidade de trabalhar com o polvorímetro aqui, eu trabalho com o polvorímetro automático porque é muito melhor. Então quando eu coloco aqui, eu vou afastar um pouquinho aqui, e eu faço isso, ó. Opa, o espaço aqui está reduzido. Ele já coloca para mim a carga que eu preciso. Hoje em dia, eu classificaria assim o polvorímetro como um acessório de prioridade. Ele agiliza muito. Então, para você recarregar na canequinha ali, medindo e tal, só quando você quer fazer uma carga de precisão. A gente tem até aqui uma coisa que a gente fez em 3D, né? Então, aqui a gente tem o projétil, aqui a gente tem o propelente, e aqui a gente tem até a espoleta, ó. A espoleta, inclusive, com a sua bigorna aqui, ó. Essa parte aqui é a bigorna. Então, você coloca aqui a espoleta, o propelente e o projétil. Para isso, o que eu preciso? Só da prensa, não preciso de mais nada. Puxa, mas como que eu vou saber a altura da munição? Eu preciso de paquímetro? Não, você não precisa de paquímetro. O paquímetro te ajuda? Ajuda. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o que eu uso então para saber qual é a munição? Bom, então vamos lá. A altura da sua munição, muita gente fala assim, mas existe lá a tabela, eu vou até deixar aqui no vídeo também, assim como eu fiz nos outros vídeos, a imagem da SAAMI, onde ela mostra as alturas, as medidas e tal. Então ela vai ficar aí, vai aparecer aqui em algum canto aqui, a hora que eu editar o vídeo eu coloco. Nós temos essas dimensões que foram dadas pela SAAMI. O que é a SAAMI, né? A SAAMI, ela é um órgão, uma instituição que foi criada lá atrás para estabelecer os parâmetros. Por que tem que ter essas regras? Para tudo tem que ter uma regra. A munição não é diferente, né? É claro que isso aqui não é uma munição, né? Eu só peguei para exemplificar, para não ter que trabalhar com nada aqui no vídeo por conta da plataforma. Então isso aqui é só um flagzinho. Então a munição, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um padrão de altura, de largura. Ela tem que ter um padrão para quê? Para que aquele tipo de calibre, ela tem que servir em qualquer equipamento. Então foi definido qual que seriam os padrões daquele. Vamos exemplificar, não queria falar, mas vamos supor um calibre 9mm, um calibre 38, 380. Aquela munição feita pelo fabricante, ela deve servir em qualquer arma daquele calibre. Então aquela especificação que o fabricante colocou ali, ele seguiu a norma SAAMI. E o fabricante da arma
vai também seguir aqueles padrões, porque lá também na SAAMI tem os padrões para a câmara que aquela munição vai ocupar dentro da arma. Então esses padrões de tamanho máximo, tamanho mínimo, são os padrões estabelecidos pelo fabricante. Não quer dizer que lá tem o tamanho máximo, você vai deixar naquele tamanho. A maior vantagem que eu acho da recarga é você fazer a sua munição para o seu equipamento, para a sua arma. E cada arma, às vezes você tem duas armas do mesmo fabricante, do mesmo modelo, porém, quando você vai testar as munições, para uma você vai encontrar uma altura, para outra você vai encontrar uma outra altura que fica melhor. A munição é a mesma munição, exatamente, mesmo fabricante, mesmo propelente, ou o mesmo projétil. Se você for ali afinar, né, ferir, minimizar ali, que é o que a gente vai chegar aí durante a nossa maratona, a gente vai falar, você vai encontrar às vezes uma munição para cada arma que você tenha, mesmo que seja duas armas iguais do mesmo fabricante, o mesmo modelo. Mas vamos lá, vamos falar da altura, porque a gente estava falando do parquímetro. Então eu tenho a minha munição pronta, e aonde eu vou testar para ver se essa altura ela tá certa? Você vai desmontar a sua arma, como você é um atirador esportivo, se você não sabe, você vai acabar sabendo como que você desmonta a sua arma para limpar. Você vai pegar o cano, no caso da pistola, que aqui a gente tem uma munição de pistola, você vai colocar ela dentro da câmara da pistola. E você vai ver se ela entra sem grudar, porque aqui o projétil ele não pode encostar no arranhamento. Então essa parte aqui, ó, essa parte do estojo, ele vai encostar no final da câmara. Quando você colocar essa munição lá, ela vai bater lá, e ela, quando você virar o cano assim, ela tem que sair sozinha, sem intervenção da mão. Então o que a gente faz normalmente? A gente deixa o projétil um pouquinho mais alto e a gente testa, a gente coloca ali na câmara da arma para ver aonde ele pega. Tá pegando, você pega aqui no assentador de projétil e você vai baixando. Então é por isso que eu estou dizendo que o parquímetro ele não é um acessório assim indispensável. Se você quiser entrar na recarga sem comprar o parquímetro, você entra. Se a sua necessidade for medir só a altura, você não precisa do parquímetro. Você vai fazer o quê? Você vai testar na câmera da sua arma. A hora que você colocar a munição, que ela começar a não pegar mais, você achou a altura que você começa a trabalhar. Não quer dizer que essa altura vai ser a altura que você vai encontrar mais precisão, mais agrupamento. Não. É onde você começa a recarregar. Esse negócio aí de precisão, agrupamento, você vai descobrir ao longo. A gente vai falar desse assunto. Então, entendeu por que eu estou falando que a gente não precisa do parquímetro para recarregar? A gente não precisa. Eu preciso do gauge, do case gauge, para testar. Inclusive aqui eu tenho esse que tem várias posições e esse aqui que foi comprado da China. Eu preciso disso aqui? Não. A câmara, o cano da minha arma ali, o tambor do meu revólver, ele é o meu gauge. Eu uso esse cara frequentemente? Não. Ele fica ali. Isso aqui é um peso de papel. Porque eu coloco aqui alguma coisa de vez em quando, põe. Eu pego aí um estojo que às vezes eu acho que eu calibrei, eu quero ver se ele está afinado mesmo. Eu coloco aqui para ver como que ele entra, se ele entra pegando, se ele não entra. Então não é um negócio assim também jogado fora. Esse aqui que eu comprei na China, ele não tem a mesma precisão. Se você pegar ele aqui e medir em relação a esse aqui da Lion, esse aqui é muito mais bem feito do que esse aqui, tá? É claro que vocês vão, quando vocês entrar lá na tabela SAAMI e verem lá a tabela, vocês vão ver que tem dimensões. Eu tenho tolerâncias. Então eu nunca medi aqui e comparei para ver se esse cara aqui está na tolerância mesmo da SAAMI, tá? Esse daqui eu sei que ele é bem justo, ele é muito bem construído. Bom pessoal, eu vou cortar esse vídeo aqui
como tem bastante acessório, a gente quer falar um pouco dos detalhes, então para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Esse vídeo aqui é a primeira parte dos acessórios. Vai ter a sequência, na outra semana a gente solta já a sequência dos acessórios. Então, mais uma vez, muito obrigado por quem assistiu, muito obrigado por quem acompanha o canal. Sabe que a gente faz as coisas simples, mas faz as coisas de coração. Então, a ideia aqui da Maratona da Recarga é para ajudar aquele cara que está começando na recarga. Então, muita gente já sabe o que a gente está falando aqui, né? Então, se você quer nos ajudar, deixa aí uma crítica construtiva, dá uma ideia, compartilha com um amigo que está precisando e até o próximo vídeo. Muito obrigado.